Boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui no perfil oficial do jornalismo da Rádio Vanguarda. E hoje o nosso assunto é fake news e liberdade de expressão. Uma parceria da Rádio Vanguarda com o escritório Adriano e Débora Anne Advogados. Bom, desde 2016 a expressão fake news ganhou grande notoriedade. O uso em campanhas eleitorais nos Estados Unidos deu uma nova dimensão a essa expressão fake news. E aí, só para relembrar, Hillary Clinton teria guardado cédulas de votos fraudulentas em galpões para tentar manipular as eleições norte-americanas. E quando a gente vai olhar para esse caso, isso nos leva ao escândalo Cambridge Analytica, todo mundo lembra disso. Outra coisa interessante para a gente falar é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala sempre em fake news toda vez que sai alguma notícia que o desagrada. Olhando aqui para o Brasil, em 2018 as fake news entraram na pauta do Congresso Nacional, que está envolvido na elaboração de leis que proíbam essa prática. Bom, mas será que esse é o melhor caminho? Será que leis têm força para impedir essa prática? Será que a nossa liberdade de expressão está ameaçada? Eu sou Rodolfo de Souza, jornalista, especialista em marketing pela Universidade Metodista de São Paulo e editor-chefe de jornalismo da Rádio Vanguarda. O nosso convidado é o doutor Adriano dos Santos Oliveira, advogado, especialista em direito do trabalho e direito digital e compliance, membro fundador da Associação da Advocacia do Sul de Minas, sócio do escritório Adriano e Débora Anne Advogados. Doutor Adriano, seja bem-vindo. Vamos exercer a nossa liberdade de expressão, não é isso? Isso mesmo, Rodolfo. Boa noite, eu que agradeço a participação. Boa noite também para todos que estão nos assistindo, né? Que se interessam por tema tão relevante da atualidade. Doutor Adriano, qual é a definição de fake news? Então, Rodolfo, em tradução literal, fake news significa notícias falsas. Na prática, é a disseminação de mentiras, da desinformação, como uma forma mais profissional. Interessante, já de antemão, a gente fala um pouco sobre o projeto de lei 2630, que foi aprovado ontem, no texto base no Senado, que no seu artigo 4º ele já conceitua a desinformação. Então, tomando a liberdade de lê-lo para os nossos ouvintes, a desinformação pelo projeto de lei é o conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial, e aí entra a subjetividade da norma, né, que muitos estão criticando, de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico. Então, a primeira crítica que se faz é essa subjetividade da norma. E, em contraponto, nós também temos o projeto de lei 3063 da Câmara dos Deputados, que, ao invés de conceituar a desinformação, lá nas suas disposições finais, ele fala de a criação de um grupo de trabalho multissetorial, né, envolvendo vários profissionais da sociedade, para aí sim propor um projeto de lei para que preveja a conceituação do que é conteúdo desinformativo, com um rigor mais técnico, observando aí as diretrizes internacionais sobre o tema. Bom, doutor, e aí a gente conversa um pouco sobre essa questão da disseminação de informações falsas, né? E eu, como jornalista, eu costumo dizer o seguinte, que fake news ou notícias falsas, trazendo a expressão para o nosso português, né, é uma combinação explosiva, mal intencionada, cheia de exageros, sensacionalismo e mentiras que prestam enorme desserviço a todos. Normalmente, elas não têm origem clara, por serem sensacionalistas, acabam impressionando. E aí muita gente divulga isso, espalha,
né, e vira uma verdadeira praga. Doutor Adriano... Às vezes sem saber que se trata É de verdade. falsa, né? Doutor Adriano, eu gostaria que o senhor explicasse, então, para quem está acompanhando esse nosso bate-papo, os projetos de lei que estão em discussão lá no Congresso Nacional a respeito das fake news. Sim. Como diria o cantor Gabriel Pensador, uns querem proibir, outros querem liberar, e a polêmica chegou até o Congresso. Vamos lá. De um lado, nós temos as propostas que atribuem responsabilidade perante terceiros por danos causados pela desinformação, caso os provedores de aplicativos não retirem do ar no prazo estipulado, tal como o PL 2630, que foi aprovado ontem no Senado. De outro, como já citei anteriormente, temos o projeto de lei 3063, da Câmara dos Deputados, que não atribui essa responsabilidade, certo? Então, eu vou falar alguns pontos interessantes de cada um dos projetos. Primeiro, o do Senado, 2630, que foi aprovado ontem. A primeira observação é que em nenhum momento, ele fala da proteção da liberdade de expressão. Isso me chamou muita atenção, porque é um valor constitucional inerente ao ser humano. Ele vem conceitua a desinformação, como eu já li aqui, ele também conceitua conta inautêntica. Ele cria, a meu ver, uma nova atividade empresarial. Então, fica aí um insight para quem quer empreender. Ele cria o verificador de fato independente, que é uma pessoa jurídica que realiza uma verificação criteriosa dos fatos, tal como algumas emissoras de TV já realizaram nas últimas eleições, né? E vem constantemente fazendo. Ele trata a lei com a expressão desinformação, enquanto o PL da Câmara dos Deputados fala em comportamento inautêntico, que é uma diferença aí nos projetos de lei. Ele fala também que, dada a complexidade da tecnologia, que os provedores de aplicativo eles terão que traçar procedimentos, estratégias para que inibam os comportamentos ilícitos, incluindo aí a proteção contra o uso de imagens manipuladas. E me fez lembrar um pouco daquele filme Minority Report, do famoso Tom Cruise, né, que previa os crimes com antecedência, então abaixou a taxa de criminalidade a zero. Então, e também me lembra aquela clássica obra, 1984, de Orwell, que fala da polícia do pensamento. Quem não leu, eu recomendo muito, uma obra-prima da literatura. Então, veja bem, nós estamos caminhando para que, em pouquíssimo tempo, os nossos pensamentos eles sejam ouvidos pelas máquinas, pelos poderes constituídos. E isso, a meu ver, é muito grave. Isso é muito grave. Por quê? Porque se você não for a favor do sistema, né, vigente, seja qual for, você será desligado. O PL do Senado, ele também traz novas obrigações aos provedores de aplicativos, que são muitas. Eles não devem ter gostado. E ele vem e ele trata os provedores de aplicativos como se fossem sensores oficiais, sensores prévios da informação que veicula na internet. O que é muito subjetivo, porque eu mesmo já tive problemas aqui no escritório, quando a gente ia fazer uma publicação, por exemplo, de proteção à mulher vítima de violência, e, se eu não me engano, o Facebook ou o WhatsApp, ele não deixou eu subir essa informação, porque ele entendeu que eu estava incitando a violência, quando, na verdade, a gente estava divulgando um trabalho de proteção da mulher. Então, é preciso também que haja uma revisão humana no caso. Né? Um detalhe muito importante é que o PL do Senado aprovado ontem, ele relega o contraditório, ele mitiga, ele dá poder para o provedor de aplicativo
remover o conteúdo sem notificação prévia, que, no meu entender, é muito grave. Uma questão muito relevante também é que ele direciona, né, alguns artigos aqui especificamente para aplicativos tal como o WhatsApp e o Telegram, impondo que nessas listas de transmissão, que nos inclui às vezes em interdição e também em grupos, né, alguns da família, né, que haja permissão do usuário. E aí eu acho que é um ponto importante. Acho que aí sim protege a privacidade do usuário. No mais, ele trata de algumas sanções, como advertência, multa, suspensão e até proibição de funcionamento. E, por outro lado, nós temos aí o projeto de lei da Câmara dos Deputados, que ele começou a tramitar após o do Senado, talvez está um pouco em atraso, mas que, a meu ver, este sim é muito, muito mais razoável, muito mais proporcional. Ele fala expressamente como um objetivo da lei a defesa da liberdade de expressão. E isso sim, ele conjuga bem o combate à fake news com a proteção da liberdade de expressão, né? Ele separa o joio do trigo. Ele fala expressamente que fica permitida a utilização do pseudônimo, né, que muitos artistas aí utilizam na internet. Ele também traz várias obrigações aos provedores de aplicativo. E ele tem uma seção específica com vários artigos para regulamentar a liberdade de expressão de sua forma plena, assegurando um contraditório, uma ampla defesa plena, por exemplo, com exigência de notificação prévia para remoção de conteúdo, para que aquele que se sentir injustiçado ele possa fazer uma defesa. Ele também fala em prazo razoável para a defesa, ele fala em direito de recurso, caso o conteúdo seja removido. E tem um artigo também que chama muito atenção, que está alinhado com a jurisprudência do STF e das cortes constitucionais do mundo todo. Ele fala o seguinte: é vedada a indisponibilização de conteúdo com fundamento na lei, exceto por decisão judicial específica e fundamentada. É o que a gente chama no direito de reserva de jurisdição. Somente o Poder Judiciário, avaliando caso a caso, pode entender se há uma violação de direitos, se há um abuso, e aí sim determinar a remoção do conteúdo, né, fundamentando para tanto. Ele também, que é muito interessante nas disposições finais, é que ele fala de eu já disse no começo, de um grupo de trabalho multissetorial, envolvendo vários atores da sociedade, para, primeiro, propor tecnicamente a definição exata do que é desinformação, porque senão a gente vai esbarrar também aí em alguns jornalistas, né, alguns blogueiros que utilizam os aplicativos que poderiam também ser tolhidos, né, na sua liberdade de imprensa. Ele fala em compliance, que é algo interessante também, em código de conduta, combata a desinformação. E ele, me parece que ele agregou um pensamento do professor Ronaldo Lemos, que estuda muito tecnologia, um professor da ITS lá do Rio, que é o seguinte: o professor defende uma legislação minimalista, não precisa-se de muitos artigos para combater a fake news. Ele fala assim, que precisaria apenas incluir essas atividades como uma organização criminosa, né? Ele fala também na inclusão na lei de lavagem de dinheiro e também fala no agravamento caso seja um funcionário público. E todas estas considerações dele, elas foram inseridas no projeto de lei da Câmara dos Deputados. Então, vejam bem, os projetos, né, tanto do Senado quanto da Câmara, eles avançam na responsabilização do
fala dos provedores de aplicativo, embora em graus bastante distintos, em relação ao que dispõe o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que para muitos é, ao lado da Constituição, aquele que assegura a liberdade de expressão no Brasil. Esse artigo do Marco Civil, ele fala que o provedor de aplicativo, resumindo para você, ele só poderá ser responsabilizado com ordem judicial específica. Com ordem judicial específica. Então, daí a polêmica. Para muitos, ao STF, ele vai enfrentar se esse dispositivo do Marco Civil da Internet ele é constitucional ou não. E também é preciso considerar que na regulamentação da tecnologia da informação, um setor muito dinâmico, é preciso evitar grandes saltos e dar passos seguros, minimalistas, né? Infelizmente, de conhecimento público e notório, que vivemos a era da pós-verdade. E aí, aproveitando o gancho, eu pergunto para você, Rodolfo, o que você pensa da pós-verdade? Então, doutor, na verdade, eu acho que é um neologismo para falta de caráter, para desrespeito à cidadania, ao criar e tentar modelar a opinião pública, né? As verdades, ou seja, os fatos objetivos, têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Então eu acho que é no bom português, mau caratismo, né? Neologismo para mau caratismo. Eu tenho um artigo publicado sobre esse tema. O título desse artigo é A Desinformação pela Superabundância da Informação na Era Digital. Esse artigo está disponível no Medium e eu vou deixar o link para o pessoal que acompanha a nossa live. Eu recomendo a leitura, acho que vai contribuir de alguma forma. Doutor Adriano, eu gostaria que o senhor falasse também sobre a problemática relacionada às fake news e à liberdade de expressão. Sim, esse é o maior dilema da atualidade, né? O debate das fake news e da liberdade de expressão, ele se relaciona com o discurso do cidadão de um lado e a ação das milícias digitais, né? As famigeradas, as famosas milícias digitais. Infelizmente, eu acredito que as fake news, sim, elas prejudicam o processo democrático. Isso, para mim, é um fato, certo? Assim como vários outros motivos, né? Corrupção, uma desigualdade social, né? Isso tudo que a gente assiste diariamente na TV, isso prejudica, sim, muito a democracia, assim como a fake news. Mas é preciso, né, que combate a fake news não prejudique o direito de pensar, o direito de falar de todo cidadão. E para você, quão valioso para você é a liberdade de expressão? Poxa, eu acho que eu considero o nível máximo de independência da pessoa como cidadã, em uma comunidade, numa cidade, numa nação, né, de um povo. E eu acho que a liberdade deve ser o valor supremo que todos nós temos a obrigação de defender com unhas e dentes. E aí? Eu vou fazer um esclarecimento que é muito pouco falado atualmente, que é o seguinte: as pessoas se relacionam liberdade de expressão ao pensar, ao falar, mas não se expressar também faz parte da liberdade de expressão. O silêncio, nós não somos obrigados a nos manifestar, não somos obrigados a escolher direita e esquerda. E quem assim o faz, né, quem impõe duas opções como certo e errado, ele está se utilizando daquele famoso argumento da falácia da falsa dicotomia, quando na verdade nós temos muitas outras opções para escolher. Muitas vezes o silêncio comunica muito mais, né, doutor? Sim, exatamente. Nos países
onde a liberdade de expressão ela nasceu e vem sendo forjada com a história, é comum, né, as pessoas se depararem com cartazes nas manifestações populares, nas manifestações públicas, com os seguintes dizeres: liberdade apenas para falar inofensivamente não vale a pena. Não vale a pena. Então é preciso que as pessoas elas tenham essa consciência, porque está sendo imposto de uma maneira ampla e restrita, que você tem que concordar com o que te falam. Na verdade, não é assim. Você pode discordar. Você tem que dar o direito da pessoa também discordar de você. Ela tem que ter a liberdade de discordar, né, doutor? Sim, sim. E não pode mesmo haver democracia se as pessoas forem amordaçadas. O discurso de que a liberdade não é absoluta, com todo o respeito a quem pensa assim, é uma falácia. Não passa de subterfúgio para colocar a liberdade de expressão numa camisa de força. A gente bem vê que é saudável para a democracia que todos saibam o que cada um pensa. Veja bem o ambiente que estamos aqui agora. Estou expressando a minha opinião, em contraponto com o seu pensamento, outras pessoas estão assistindo, uns vão concordar, outros vão discordar. É assim, a democracia ela só é digna de receber este nome se se admitir as forças que lhe são antagônicas, certo? E aí sim se desenvolve a democracia. A democracia é um regime que a liberdade de expressão ela é exaltada para dar a todos, digo todos, e a cada um a oportunidade, o direito de exprimir seus pensamentos, suas ideologias, as suas ideias, as suas falas. Um regime que se pretende dizer democrático, como o Brasil, ele não pode, de maneira nenhuma, agir para calar aqueles que pensam de modo contrário, porque calar os opositores do regime é a atitude típica dos regimes autoritários, totalitários, ditatoriais, ou seja, todos antidemocráticos. Por isso que usar o argumento de que quem atenta contra a democracia deve ser preso, provisório, preventivamente, processado, condenado, preso, é agir, a meu ver, com muita tirania. Uma democracia de verdade, não há espaço para a tirania de poderes que a concretizam. Se os poderes que estão aí no Brasil, um deles agir no sentido de calar os opositores, definitivamente esse regime não é e não pode se chamar de democrático, porque viola o que há de mais sagrado numa democracia. E, a meu ver, é a liberdade de expressão, a liberdade de crença, de acreditar no que quiser, de se expressar, e ou até mesmo de ficar calado sobre qualquer tema. Doutor, liberdade é uma coisa tão cara para nós, mineiros em especial, que a palavra está na nossa bandeira, né? E é um valor que nós defendemos com muita força, né? Bom, doutor, a minha pergunta é inevitável. Será que uma lei pode limitar a liberdade de expressão? Olha, a meu ver, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A nossa Constituição, ela é cristalina. Ela tem a seguinte frase, a seguinte afirmação: é livre a manifestação do pensamento. É livre, não há margem para dúvida. Nenhuma lei pode limitar a liberdade de expressão, e nem mesmo uma decisão judicial, tal como pretende a Associação Brasileira de Juristas, recentemente na ADPF 696. A entidade está requerendo ao STF uma interpretação conforme a Constituição, para que o STF proíba as manifestações contrárias às instituições. Aquelas que possuem bandeiras de discurso de ódio, no seu entender, aquelas de instigação de crime ou violência. Olha, isso, as pessoas, elas têm o direito de pensar e dizer o que quiserem. Elas têm esse direito. Normalmente, a gente costuma ouvir, né, no Brasil, que você é livre para falar toda e qualquer coisa. E eu acrescento, desde que o sistema concorde. Ou, você pode ser condenado por toda e qualquer coisa,
dependendo dos interesses de quem te julga. É muito perigoso estar certo sobre questões que os homens credenciados estão errados. Mesmo assim, eu digo para você que está me vendo, não pare de pensar, não se cale, não se cale. A associação está pedindo uma liminar para retirar os manifestantes acampados na frente do STF, que as redes sociais bloqueiem as contas de quem propagar discurso de ódio, pede declaração de ilegalidade de bandeiras contra a democracia. Esse pedido judicial, com todo respeito àqueles que estão defendendo essa ideia, para mim é um nada jurídico, uma pretensão monstruosa, teratológica, quiçá perigosa. O STF ele já assegurou em vários julgados o direito amplo à liberdade de expressão. Qualquer ação para restringir a liberdade de expressão, ela pode e provavelmente vai violar os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faz parte. O ser humano, para mim, ele tem direito de dizer o que pensa, pelo menos é isso que se espera de um regime que se diz democrático. Repita-se, não há democracia se as pessoas forem amordaçadas. Mas, atenção, isso não significa que não há responsabilização. Não é bem assim. É verdade. Aliás, ocorrem os abusos desse direito de manifestação, sim. Né? As pessoas que abusam vão sofrer consequências jurídicas, certamente, né? Exatamente, Rodolfo, exatamente. A legislação brasileira atual, que está em vigência, ela já possui inúmeros e suficientes instrumentos para combater o abuso de direito, tal como as fake news. Começamos lá pela Constituição, né? Livre a manifestação do pensamento, e também assegurado o direito de imagem, tem o direito de resposta. O direito de resposta está tanto na lei da imprensa como no processo eleitoral. Temos um marco civil da internet, que realmente foi um marco, né, a assegurar expressamente em lei a liberdade de expressão, assim como temos a responsabilização civil, porque todo aquele que causa dano a outrem, ele fica obrigado a repará-lo. Isso já está no Código Civil. O Código Civil também trata do abuso de direito. É uma cláusula linda, bonita. Ninguém pode exceder os fins sociais com seus atos. E também temos a responsabilização criminal. Então, nessa perspectiva, né, é muito importante que o combate às fake news se dê pelos meios legais que já estão disponíveis. Não precisamos de tanta legislação, é um acertinho ou outro. Eu estou de acordo com o professor Manuel Lemos quando ele diz que precisamos ser minimalistas. O Brasil já tem lei demais, temos muitas leis, e isso acaba um embate, né, de microsistemas jurídicos que dificulta ainda mais. E também temos a boa imprensa, né? Está aqui o Rodolfo, excelente jornalista, que traz diariamente notícias para combater esse mal das fake news. E, né, o jornalismo pode levar rapidamente a correta notícia à população. Você concorda com isso, Não tem nem como discordar, né, doutor? Eu trabalho com informação todos os dias desde 1976, no rádio, em jornais, na internet, em sala de aula. E eu acredito muito nos meios tradicionais de comunicação, porque tem profissionais especializados em apurar, redigir, revisar e narrar com fidelidade, com propriedade os fatos. Lógico que eu não posso desacreditar das redes sociais, né? Mas eu tenho muitas ressalvas. Por quê? Porque é óbvio que a tecnologia, é óbvio que as redes sociais facilitaram muito a nossa vida. Mas o grande problema é que, infelizmente, pessoas mal intencionadas e interesses mesquinhos estão escondidos por trás de muita coisa que acontece nas redes sociais. Por trás de um teclado, protegidas por um pseudo-anonimato, muita gente toma coragem de fazer coisas que não faria de jeito nenhum de cara limpa, né? E aí, um dos problemas é a disseminação de desinformação, né? Notícia falsa,
E isso, na minha opinião, deveria ser tratado até como ato terrorista. Não sei se estou sendo radical, né? Mas, doutor, qual é a sua mensagem final aí? Estamos chegando já no limite da nossa live, um assunto muito interessante e creio que com toda a sua didática o senhor conseguiu aí ser bem abrangente. É um tema muito complexo, né, Rodolfo? Para passar assim em 30 minutos, 40 minutos de live, poderíamos ficar aqui 8 horas debatendo e também escutando as opiniões divergentes, porque não queremos que ninguém concorde, né? Mas nós vivemos tempos estranhos. Temos um mar de informação que está sendo usado como forma de controle social. As pessoas não estão se dando conta disso. Dizem que vivemos a era da informação, mas já tem vários estudiosos falando que também está dando um efeito colateral, sendo tido como a sociedade da desinformação. Infelizmente, a linguagem, os meios tecnológicos estão sendo utilizados, infelizmente, para manipular. É assim que eu vejo. E com relação aí às fake news, à liberdade de expressão, eu digo e repito, nenhuma autoridade, nem mesmo o judiciário, pode restringir a divulgação do pensamento, sob pena de ser instituído uma polícia do pensamento, tal como lá na obra de 1984 de Orwell. A bem da verdade, nós vivemos entre 1984 de Orwell, com monitoramento 24 horas por dia, né? Está aí os nossos celulares que não nos deixam mentir, não se pode falar nada perto dele, que as propagandas aparecem. Então eles invadem a nossa privacidade. E também Entre Admirável Mundo Novo, de Huxley, com excessivo mar de informações. Eu convoco todos aqueles que estão nos assistindo para que não se calem. Manifestem o seu direito à liberdade de expressão, mas tenham consciência que não podem abusar, porque se abusarem deste direito, vocês poderão ser responsabilizados. Então, em qualquer manifestação, na internet, no grupo, no WhatsApp, no aplicativo, tenha sensatez com o que fala, que recebe, que compartilha, pense, reflita. Vivemos numa era imediatista e não é bem assim. A gente precisa dar uma desacelerada no pensamento, uma desacelerada das redes sociais, não do pensamento, das redes sociais, melhor dizendo. A gente precisa viver mais, né, os contatos sociais que estão se perdendo. E aí, por fim, eu vou citar aqui uma frase de Evelyn Beatrice Hall, que é a biógrafa de Voltaire, que fala o seguinte: ele resume bem tudo isso que estamos vivendo. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Ok? Então, fique assim, vamos conviver com as diferenças. Muito bom. Não precisam... vamos ser tolerantes com o próximo, vamos ter respeito. É isso, essa é a minha mensagem. Maravilha, muito bom, viu? Doutor Adriano dos Santos Oliveira, muito obrigado. Nosso público com certeza sai aí em condições de chegar às próprias conclusões, né? Deixamos aqui pontos importantes para todos refletirem. Eu agradeço muito pela sua participação nessa primeira live do Jornalismo de Vanguarda. Teremos outras com certeza tão interessantes. E muito obrigado. Deixa aí o seu comentário, você que nos acompanhou, e compartilhe, porque o conteúdo é muito interessante. Um abraço, doutor Adriano. Deixa um abraço, Rodolfo, só uma sugestão final. A gente pode fazer uma enquete aí para aqueles que são ouvintes da rádio, optarem por qual assunto que é mais interessante, que ele quer que a gente faça a live. Estamos aqui à disposição. Um abraço para você, um abraço para todos que estão nos assistindo.